Boa tarde, galera, na paz de Cristo, tudo bem com vocês? Estamos aqui em Cuiabá, de frio intenso, né? É raro acontecer um frio desse aqui. De manhã tava 14 graus ao ar livre com sensação de 10 graus aqui em Cuiabá. Coisa incrível, viu? Só que aqui em Cuiabá é assim, um dia, né, quando vem frio, de manhã é 8, quando é à noite, quando é mais tarde é 80, né? Sempre esfria e esquenta, né? Mas graças a Deus esses 3 dias aí tem dado um frio bastante forte, né? Esfriado bem. De manhã estava bem frio, agora à tarde esquentou um pouco, já começou a esfriar novamente, né? Isso é a bênção de Deus, é preciso mesmo dar uma oscilada nesse clima, né? Porque Cuiabá é muito quente, então quando vem um frio a gente comemora. Tira as brusas do baú, né? Como eu não tenho uma blusa com capuz, eu usei aqui um capuz improvisado, ok? Ou improvisado, né? Mas estamos aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Você que está pela primeira vez assistindo o nosso programa, por gentileza, você se inscreva no canal, tá? Dá o seu joinha. Não paga nada, ok? Não precisa ter medo, você não vai pagar nada e é fácil. Tá escrito aí embaixo no vídeo, inscreva-se. Você clica, já está escrito. Clica no sininho, você vai receber os nossos vídeos, né? E assim você cooperando conosco, o nosso canal vai crescer e nossos vídeos vai ser mais divulgado. Comente também o nosso vídeo, compartilhe, tá? E na medida do possível nós estaremos conectando, né? Se interagindo com você, ok? E hoje nós vamos de lição de número 2, do terceiro trimestre. Já gravamos a lição de número 1 e vamos gravar agora a lição de número 2. Estamos aí num tema muito interessante, um tema abençoado. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves. O tema geral das nossas 13 lições é a igreja em Jerusalém, ok? Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, a base para o crescimento da igreja é doutrina, comunhão e fé. Sem esses três fatores, a igreja ela não se estabelece, ela não cresce, ok? Então esse é o crescimento da igreja. Doutrina, comunhão e fé. É o que tinha e o que alicerçou a igreja primitiva, ok? Então a lição hoje é de número 2, vai ser ministrada na sua igreja no dia 13 de julho de 2025, tá? Num domingo, ok? Porém, nós estamos gravando ela neste momento para adiantar para você ter subsídio, né? Você que é professor, para você lecionar bem no próximo domingo. E para você que é aluno, tirar nota 10 na sala, ok? Então fica conosco até o final, não sai daí. No finalzinho do vídeo nós temos uma oração poderosa, porque é no nome de Jesus. E o Senhor vai estar resolvendo seus problemas, curando as enfermidades e abençoando a sua família. Então vamos lá. O tema dessa lição, de número 2, é a igreja de Jerusalém. 2 pontos. Um modelo a ser seguido, né? Que maravilha. O texto áureo está em Atos capítulo 2, verso 42, tá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, tá? Eles perseveravam não só na comunhão, não só no partir do pão, mas acima de tudo e principalmente nas orações. A oração faz a diferença, ok? Verdade prática. A igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais. Um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas, tá? Então, devemos tomar um exemplo da igreja primitiva, que é a igreja de Jerusalém, que foi edificada por Cristo, tá? E foi inaugurada, tá? Lá no Pentecoste. Jesus deu início e depois inaugurou no Pentecoste, assim que ele foi assunto aos céus. Então ali começa a igreja primitiva para valer, ok? Então vamos aqui para a nossa leitura bíblica em classe, tá? Está em Atos capítulo 2, versículo 37 ao 47. Ouvindo eles isto, compangiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro:
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exaltava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então assim começou a igreja em Jerusalém, né? Ela nasceu ali, foi inaugurada no Pentecoste e seguiu-se uma bênção. Pedro, após o batismo com o Espírito Santo, ele pregou, quase 3.000 almas aceitou Jesus como Salvador, e eles batizaram aquelas 3.000 almas no mesmo dia, né? Certamente os apóstolos ajudaram, né? Foram bênção pura, e Deus acrescentava a cada dia os que haviam de salvar, porque eles estavam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e principalmente na oração. Então esse foi o êxodo, né, da igreja primitiva. E hoje todas as igrejas que querem ter êxodo, que querem crescer na graça e no conhecimento, têm que estar, né, alicerçado e olhando para esse modelo de igreja lá em Jerusalém, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que os apóstolos, né, deu seguimento com muita ousadia no Espírito Santo de Deus. Na introdução da nossa lição, temos aqui, né, no plano de aula, a primeira introdução, estaremos lendo também os objetivos e depois estaremos entrando na introdução da própria lição, ok? Então veja bem, a igreja de Jerusalém, que teve o seu início com a descida do Espírito Santo, durante o Pentecoste, estabeleceu-se como um exemplo a ser seguido por todas as gerações de cristãos. Isso é óbvio, tá? Em Atos, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 37 ao 47, encontramos uma igreja com fundamentos sólidos, alicerçada na doutrina dos apóstolos e no compromisso com a comunhão, oração e piedade. E para além disso, essa comunidade praticava os símbolos cristãos fundamentais como? Quais são esses símbolos, né? Batismo nas águas, a ceia do Senhor, né? Manifestando sua fé de forma prática. O seu testemunho e modo de viver deixaram uma marca significativa na sociedade à sua volta, tornando-a um modelo notável de unidade, amor e poder espiritual. Então, onde há unidade, né, há vitória. Família unida jamais será vencida. E a família em Cristo, que somos nós cristãos, somos unidos. E por isso, jamais seremos vencidos. Esse é o grito de guerra do cristão fiel, que está unido na comunhão, na doutrina dos apóstolos, certo? No partir do pão e nas orações, ok? Nós temos 3 objetivos nessa lição que você precisa saber. Explicar os fundamentos da igreja de Jerusalém, é o primeiro. Segundo, reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. E terceiro, aplicar os princípios da igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração, ok? Então, o motivo, né, essa motivação, a igreja de Jerusalém não era apenas uma comunidade de fé,
mas o modelo de vida cristã que impactava a sua geração, seus alicerces firmes na doutrina, na fidelidade aos símbolos cristãos e ao seu testemunho poderoso, são inspirações para as igrejas ou para a igreja atual. Ao estudar essa lição, reflita, né? Aqui diz o comentarista, reflita a sua igreja e a sua vida cristã, reflete esse modelo? É uma pergunta. O compromisso com a palavra, a comunhão e a prática da fé ainda são prioridade? Outra pergunta, segunda pergunta. Que esta reflexão desperte um desejo genuíno de viver os princípios da igreja primitiva no cotidiano da fé. É o conselho do nosso comentarista, pastor José Gonçalves, ok? Pregador da palavra. Você pode também assistir essa lição no YouTube, tá? A pregação dele também é muito poderosa e é um homem de Deus, acima de tudo cheio do Espírito Santo. Então estaremos entrando agora na nossa lição propriamente dita, ok? Nós temos, como de costume, como é de plástico, três tópicos principais que os comentaristas, né, de todas as lições fazem, né, normalmente. Primeiro tópico, uma igreja com sólida alicerce, com 3 subpontos, ok? E no segundo tópico, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. No terceiro tópico, nós temos aqui, com 3 subpontos também, uma igreja modelo. E vamos iniciar aqui na introdução principal dessa lição, tá? Por ser uma igreja mãe, Jerusalém torna-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. E é de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada, ok? Isso fica claro que no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio, tá? É, portanto, uma igreja de palavra, ou da palavra, e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Isso é muito importante, tá? Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Então está aqui um modelo da igreja primitiva em que todas as igrejas hoje atuais têm que seguir, tá? Para se tornar uma igreja genuína, uma igreja cristã com as práticas bíblicas, ok? Com as doutrinas bíblicas. Avançando para o nosso primeiro tópico da nossa lição, uma igreja com sólido alicerce, né? Quais são esses alicerces? Veja bem, primeiro subponto, uma igreja com fundamento doutrinário. Então esse é um dos principais alicerces, tá? Depois nós temos no terceiro subponto, uma igreja relacional e piedosa. Aliás, do segundo subponto, melhor dizendo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, tá? Então esse aqui é outro sólido alicerce. E terceiro, uma igreja relacional e piedosa. Então esse é o terceiro alicerce, que a igreja ela tem que se relacionar, né, na comunhão, ok? Tem que ter comunhão uns com os outros, senão a igreja não prospera. Vamos então ao primeiro subponto, primeiro tópico, uma igreja com fundamentos doutrinários, tá? A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender, de Jesus subir aos céus, que é ascender que fala de subir aos céus, ser levado aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, tá? Atos 1 e 2, você pode ler que você vai encontrar essa palavra lá, ok? Na Bíblia. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso o que o livro de Atos diz, da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, tá? Atos capítulo 2 e versículo 42, você pode confirmar essa verdade. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar
e doutrinaram os seus membros de tal forma que eles passam a refletir o caráter de Cristo. Olha aí. Então, aqui, os apóstolos aprenderam com Cristo, receberam de Cristo o ensinamento, a doutrina, e agora a igreja vai receber dos apóstolos a doutrina dos apóstolos que foram de Cristo, ok? Então, é um segmento, tá? E eles refletiam o caráter de Cristo. Lá em Antioquia, no capítulo 11 de Atos, diz que os discípulos ali, pela primeira vez, foi chamado de cristão. Por quê? Porque as pessoas olhavam para os discípulos e viam que eles andavam como Cristo, falavam como Cristo e tinham atitude de Cristo. Então, eles disseram cristão. E pela primeira vez, a igreja que era chamada do caminho, agora passa a ser chamada cristã. Igreja cristã. Ok? Olha só a mudança, né? Era os do caminho. Agora, a partir de eles observar que eles tinham os mesmos, as características de Cristo, então foi chamado igreja cristã. E até hoje, né? Nós somos cristãos genuínos da palavra de Deus. Então, a igreja tem que refletir a Cristo. Segundo subponto, perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Eles unanimemente obedeciam à doutrina dos apóstolos porque os apóstolos receberam de Cristo, tá? Essa doutrina. Atos capítulo 2 e 42, a expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didache, tá? No grego, né? A palavra doutrina é didache, ok? Portanto, bem discipulada, a palavra doutrina traz o termo grego didache, ou didache, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com os discipulados cristãos. O discípulo é alguém que consegue reproduzir. Isso é levar adiante o que aprendeu do seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo. E a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir aos outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada e nem tampouco discipular. Então nós vemos aqui, irmão, uma diferença muito grande. Na época de Jesus, havia os discípulos dos rabinos. Eram aqueles que ensinavam a Torá, que ensinavam a lei de Moisés. Então, esses discípulos, eles aprendiam a lei de Moisés com os rabinos para se tornar um rabino, ok? Agora, com Jesus foi diferente. Jesus chega formando discípulos, mas ensinando eles radicalmente ter uma mudança de vida. Porque a grandeza do cristianismo é a transformação de vida, que está em 2 Coríntios capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, ok? Mudança de transformação de pensamento, de sentimento e de atitude. Se você era uma pessoa que tinha pensamentos ruins, vai ter pensamentos só dos céus, das coisas de Deus. Se você é uma pessoa que tinha sentimentos ruins, de rancor, de ódio, agora vai ter sentimentos agora de amor, paz, longanimidade, temperança, fé e mansidão. Se você tinha atitudes, né, de homem mundano, de pessoas brutas, agora você vai ser uma pessoa mansa, sua atitude vai mudar. Então isso é os discípulos de Jesus, eles eram transformados, Jesus chamou eles para ser radicalmente transformados de vida, tá? Esse era o propósito, então era a diferença dos discípulos de Jesus para os discípulos dos rabinos. Eles iam aprender a lei para ser um rabino, porém de Jesus eles iam ser transformados para pregar o evangelho do reino e acrescentar mais pessoas nesse evangelho do reino, tá? E transformação, e eles iam trazer transformação social e espiritual para as pessoas. Essa é a diferença entre a escola dos rabinos e os discípulos de Jesus, ok? Então era transformação de vida. Os rabinos, eles aprendiam, seus discípulos, só a Torá.
e não havia uma transformação de vida, mas com Jesus foi diferente. Por isso que a igreja cresceu, né, espantosamente. Maravilha. Avançando para o terceiro tópico, ou terceiro ponto do primeiro tópico. Uma igreja relacional e piedosa. Tá? Então a igreja tem que ter relacionamento, comunhão. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Atos capítulo 2 e 42. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, que significa comunhão, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Então, esse relacionamento era interpessoal, de pessoa para pessoa, tá? Intimidade espiritual, ok? Um bom relacionamento. Tem a ver com o modo de vida dos crentes, sem o cultivo das relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo, né? Olha só, há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Então, ser um ativista, ir na igreja todos os cultos e fazer o que deve, irmão, isso é ativismo. Agora, quando você é um crente genuíno, você tem esse relacionamento interpessoal. Você vai ali porque você ama a palavra, você faz de coração, você faz com desempenho e obedecendo a palavra de Deus. Você não é simplesmente um ativista, mas você é um crente autêntico, ok? A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração, Atos 2:42. A igreja de Jerusalém orava. Assim Pedro e João foram ao templo na hora nona da oração, Atos 3:1. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração, Atos 6:4. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Olha aí, irmão, os discípulos de Jesus aprenderam com ele. Os apóstolos aprenderam com ele. Eles andavam com Jesus. E Jesus diz lá em Atos capítulo 10, versículo 38, que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que com o Espírito Santo e com virtude, com poder, que andava fazendo bem a todos, né? Curando, libertando os cativos, né? Libertando os oprimidos do diabo, né? Porque Deus era com ele, certo? O discípulo viu isso. E os discípulos eram ainda, muitos deles eram jovens, certo? Eles observavam e eles eram muito inteligentes. Lá em Lucas capítulo 11 e verso 1, eles falaram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Aí eles podiam pedir para Jesus ensinar eles a pregar, expulsar demônio, andar por cima das águas. Eles estavam presenciando todos os milagres. João, Pedro, presenciavam todos os milagres de Jesus. Milagres maravilhosos, miraculosos. Mas eles não pediram para Jesus ensinar eles a pregar, nem somente ensinar, nem só a curar, expulsar demônios, nem andar por cima das águas. Mas eles foram inteligentes. Eles disseram: Senhor, nos ensina a orar. Por quê? Porque eles viam que o poder de Jesus, que a autoridade de Jesus estava na oração. Por isso que eles pediram. Jesus, quando ia sair para ensinar, para pregar, para curar, para enfrentar os demônios e expulsar, ele, segundo estudiosos, ele levantava 4 horas. E na Palestina ali, as atividades começam a partir das 5, né? Mas Jesus levantava 4 horas e começava às 8, segundo estudiosos. Que ele orava das 4 às 8. Era 4 horas de oração para enfrentar, né? Os demônios, né? Enfrentar pessoas que eram contra. Ele tinha que estar cheio do Espírito Santo de Deus. E ele chega lá na sinagoga e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar aos mansos, aos pobres, dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e dar liberdade aos oprimidos. Então Jesus era cheio do Espírito Santo porque ele orava. E os discípulos vendo isso falaram: olha, nós não podemos ser bobos, vamos pedir para ele nos ensinar a orar. E Jesus ensina eles a orar: o Pai nosso que está no céu.
tá? É outra palavra maravilhosa, é uma pérola da palavra, mas não vai dar para adentrar aqui, né, no Pai Nosso que está no céu, como Jesus ensinou, porque senão nós vamos deixar esse vídeo muito extenso. O outro vídeo foi quase 1 hora e eu não quero que esse vídeo fique muito longo, senão vocês não vão ter paciência, né, de assisti-lo até o fim. Então vamos avançar aqui para a conclusão desse primeiro tópico, ok? Ainda estamos no primeiro tópico, né? Vamos para a conclusão dele, ok? Sinopse desse primeiro tópico. A igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa, acima de tudo. A marca, né, do cristão é o amor caridoso, ou a caridade, que é o amor com ação, tá? É um amor de ação, um amor que não tem relação de troca. Eu te amo, tu me ama, não. A gente ama independente se alguém nos ama. E fazer o bem, esse é o amor caridade. É a caridade, né? É o amor em ação, ok? A doutrina dos apóstolos, aqui no auxílio bibliológico, vale a pena ler. A doutrina dos apóstolos, comunhão, o partir do pão, as orações. Hoje em dia, muitas igrejas desejam seguir o modelo da igreja do Novo Testamento, esperando vivenciar o mesmo poder, crescimento e eficácia que ela teve. Esta passagem nos proporciona uma visão geral das características que permitiam que a igreja do Novo Testamento vivenciasse os milagres, o poder de Deus. E é um crescimento consistente, o que é admirável, e que essas características eram bastante simples e práticas. A doutrina dos apóstolos. Os primeiros cristãos eram profundamente devotados à mensagem de Cristo. Comunhão, koinonia. Os seguidores de Deus na igreja primitiva não somente eram dedicados ao seu relacionamento básico e predominante com Deus, como também estava comprometido em construir relacionamentos abertos, honestos espiritualmente e encorajadores com o povo de Deus. A partir do pão, né? Ou partir do pão, tá? Esta expressão poderia se refletir simplesmente às refeições feitas nas casas um dos outros. A refeição do amor, ágape, que é o amor de Deus, derramado sobre nós, tá? 1 Coríntios 11, 21. Ou a ceia do Senhor, isto é, a comunhão, propriamente dita. A oração, tá? A oração era claramente uma grande prioridade e uma parte vital da vida da igreja primitiva. Então, sem oração, nada de poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então, os crentes hoje têm que aprender, principalmente os novos, a orar. Jesus, se nós, segundo estudiosos, 70% do ministério de Jesus foi oração. Ele terminava de pregar o seu sermão, subia para a montanha e, não vou dizer todos os dias, a maior parte, subia para a montanha, para o morro e voltava só no outro dia. Ele orava a noite inteira para enfrentar depois, porque nós estamos vivendo aqui, né, no meio de um mundo que jaz o maligno. Se não tiver oração, porque a lenha que arde o fogo do Espírito Santo é a oração. Púlpito sem oração, igreja fraca. Púlpito com oração, igreja poderosa. Então nós, obreiros da casa do Senhor, precisamos de colocar essa lenha para pegar fogo, né? O fogo do Espírito Santo é onde arde o fogo do Espírito Santo, tá? Então um grande pregador, vou repetir que já falei uma vez nos outros vídeos, tá? Um grande homem de Deus falou, olha, eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Porque hoje nós não precisamos de gigante na pregação. Nós precisamos de gigante na oração. É o que está em falta nas igrejas. E por isso um fracasso de muitos, ok? Então vamos em frente, ok? Dito isso, vamos para o segundo tópico, tá? Para a nossa lição não ficar muito longa, certo? Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Tá? Qual é o símbolo cristão? O batismo, a ceia do Senhor, tá? São dois símbolos principais. O batismo e a ceia não salvam, mas são para o salvo. O salvo que aceita Jesus e não quer ser batizado nas águas, não quer tomar santa ceia, ele pode perder a sua salvação. Porém, esse símbolo, essas ordenanças, não é salvação. Se uma pessoa aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo, certo? Porque quando você é regenerado, você aceita Jesus, na hora você recebe, você já tem o Espírito Santo.
Se você partir, não deu tempo para ser batizado nas águas e nem para tomar Santa Ceia, para o céu. Mas se você aceitou, está na igreja, conhece a palavra e não quer ser batizado, como muitos a gente veja, muitos jovens, muito adolescente, né? Muitas pessoas novas convertidas que ficam 10 anos e não quer batizar. Estou fazendo hipérbole, né? Exagero. Mas é isso aí. Aquela grupo de novos convertidos, velho ali e não quer batizar. Para não ter compromisso com a palavra. Perde a salvação. Não quer tomar Santa Ceia para não ter compromisso com a palavra. Perde a salvação. Porém, essas ordenanças não salvam, mas é para o salvo. Bem entendido. Vamos avante. O batismo. Primeiro subponto. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2:38. Naquela época, a primeira igreja batizada, batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Marcos 16:16. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã. Um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido por meio dele. Os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. Então, o batismo era primordial. A pessoa converteu, ele era batizado, certo? Por quê? O batismo, ele é simbólico, é um testemunho que você, quando o pastor te imerge na água, é o testemunho que você está sendo sepultado para o mundo. As práticas mundanas você não vai praticar mais, você vai seguir agora a doutrina da igreja. É até feito um juramento na hora do batismo. E após o pastor te submergir, você está nascendo para Cristo, nascendo do alto, nascendo de cima. Então, eu ouso dizer, a gente aprende isso, tá? Que o tanque batismal é a sepultura. E o pastor é o coveiro. Ao mesmo tempo que o tanque é a sepultura, quando se imerge, se é sepultado, ao mesmo tempo ele é ventre. Quando a pessoa é submergida, ela nasce de novo, se torna nova criatura. E no ventre tem água. A água é vida, certo? E na mesma hora que o pastor, ele é o coveiro, agora é o parteiro, que vai ressuscitar a pessoa, né, imergindo novamente, depois que ele sepultou na água. Então, o tanque, ele é cova e ao mesmo tempo ventre, que dá vida. O pastor é coveiro e ao mesmo tempo parteiro, porque ele traz a vida, né? Que coisa interessante. São pérolas da palavra de Deus. Fica aí que você vai aprender mais, ok? Vamos para o segundo ponto. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja. Então, nós vemos o primeiro símbolo, a primeira ordenança, o batismo. Agora vamos para o segundo, a ceia do Senhor, tá? De Jerusalém. E perseveravam no partir do pão, Atos capítulo 2, 42. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald Graham, um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que quando tomado corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração da sua fé. Olha que maravilha, hein? Que coisa fantástica. Ao próprio centro do evangelho, ao objetivo supremo do amor de Deus. Portanto, o quão abençoado é esse. O partir do pão, parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias, Atos 2, 42 e 46.
Então o Senhor Jesus ali, na festa da Páscoa, que ele realizou a primeira e a última ceia, né? Ali com os apóstolos, ele disse, olha, eu desejei muito tomar essa ceia com vocês. E eu vou tomar agora com vocês e só vou voltar a tomar lá no reino do céu quando vocês forem arrebatados. Olha que maravilha, irmão, vale a pena ficar firme, né? Você que não participou da ceia lá em Jerusalém como os discípulos, mas você vai ter o privilégio de participar na glória, ok? Lá na bodas do Cordeiro. Ele que falou, ele deseja muito, ele ama tanto nós, que ele deseja que nós praticamos, né, esse ato de estar aí na nossa igreja todo segundo sábado do mês. Tem outras igrejas que não é da nossa denominação, que faz de ano em ano, mas não importa. O importante é você realizar a Santa Ceia, que é uma lembrança, tá lembrando do sacrifício de Jesus Cristo e da sua ressurreição. É um memorial simbólico, tá? O pão é um símbolo do corpo de Cristo. O vinho é um símbolo do sangue de Cristo, ok? Então, todas as vezes que você toma a Santa Ceia, você está mostrando que você está em comunhão e que você está relembrando, né, o sacrifício e valorizando a morte e a ressurreição de Cristo, que é a nossa esperança. Então, maravilha! Se você ficar firme lá no céu, Jesus vai servir cada um de nós nessa grande ceia, porque Ele desejou muito estar conosco e lá no céu nós estaremos com Ele. Maravilha? Fechamento aqui desse segundo tópico, tá? Graças a Deus tem só dois pontos, né? Maravilha, é mais rápido, certo? Eu fico preocupado quando o vídeo é muito longo. Aí as pessoas hoje querem coisa rápida, né? E bem sucinta, bem objetiva. Quando faz um vídeo muito longo, as pessoas não têm muita paciência, né, de assistir o vídeo até o final. Sinopse, resumo desse segundo tópico. Na igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. Olha que importante, nós não podemos deixar pessoas que por qualquer motivo não vêm na Santa Ceia, outros não querem ser batizados nas águas, tá? Isso não pode. Você só pode deixar de uma Santa Ceia se houver uma justificativa muito importante, senão a Santa Ceia tem que ser em prioridade, porque Jesus deu prioridade para nós, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando, e Ele desejou muito estar conosco na mesa. Mesa fala de comunhão. Então, quando você participa da Santa Ceia, você está mostrando a comunhão com a igreja, o corpo de Cristo e com Cristo. Tá? Mesa fala de comunhão. Não saia da mesa, dá importância para a mesa, tá? Prioridade. Vamos lá. Terceiro ponto, uma igreja modelo. Né? No primeiro subponto do terceiro tópico, uma igreja reverente e cheia de dons. Olha aí, que maravilha. É dito da igreja de Jerusalém: em cada alma havia temor, que dizia lá, tá? Atos 2:43. A palavra grega traduzida como temor é phobos, tá? Se lê aqui phobos, se torna F, né? O PH, tá? É O-B-O-Os, phobos, ok? Isso aí é traduzido, né? A palavra temor, traduzida para o grego phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus e havia um clima de perseverança do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor o mandou tirar o sapato dos pés, porque o lugar é terra santa. Êxodo 3:5, você pode conferir essa verdade. Precisamos aprender com a primeira igreja, não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2:42. Sinais, no grego é teras, e maravilhas, no grego é semion, ok? São as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo, que se manifestavam em suas ações missionárias, Romanos 15:19. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva, tá? Então uma igreja reverente cheia dos dons, olha que importante, além, né, de participar da comunhão, do partir do pão das orações, ainda de presente a igreja era ornamentada, os crentes eram ornamentados com os dons espirituais. Ele recebia os dons através dessa mordomia, de fazer a obra de Deus. Deus, então, impactou os crentes ali com ornamento para sua noiva, que é a igreja, tá? Com os dons espirituais.
o privilégio, certo, de falar em línguas, de interpretar línguas, o privilégio de pregar a palavra com ousadia, palavra de ciência, sabedoria, os dons de cura, né? Os dons de discernimento de espírito, tá? Os dons de maravilha. A pessoa estava com o braço sem um braço, a pessoa orava, parecia, o braço crescia ali. Isso é dom de maravilha, miraculoso. Jesus disse, olha, vocês farão um sinal maior do que eu faço, se vocês crerem e forem fiel, né, ao meu nome. Então, os dons espirituais são presente de Deus, ornamento para a igreja de Cristo. Os dons não salvam, mas faz parte dos salvos. O salvo precisa de ter o dom para pregar a palavra com ousadia, né? Então nós temos aí 3 grupos de dom lá em 1 Coríntios capítulo 12, é lógico que tem muito mais, mas ali Paulo especifica, né? Os dons espirituais, né? Dom de poder, né? Dom de discernimento, certo? E ali tem 9 dons, certo? É lógico que tem mais, mas ali especificamente Paulo ensina sobre os novos dons, que é maravilhoso, um presente de Jesus para a sua igreja, ok? Ornamento para a noiva de Cristo. Avançando para o segundo ponto, uma igreja acolhedora. Dentre muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve-se ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem escolhidos ou acolhidos e parte do grupo. Olha que maravilha. Então, a igreja tem que ser acolhedora, certo? Irmãos, um crente, uma pessoa que não é salva, entrou na igreja, ela tem que ser bem recepcionada. Isso vai fazer ela voltar e daqui a pouco ela está junto conosco, aceitando a Cristo e fazendo parte do convívio da igreja, tá? Então, é ajudar uns aos outros, a obra, né, social, né? Trazer os dízimos e oferta para a obra da casa do Senhor, certo? E também trazer os víveres, tá? Para que aqueles que faltam, que não têm alimento, nós damos o sacolão, nós fazemos na igreja, isso é muito importante, isso é uma igreja acolhedora. Quando está doente, todo o grupo ali da igreja vai lá visitar. Se falta dinheiro na parte financeira, se falta roupa, agasalho, nós não vamos chorar, nós vamos ajudar, porque somos uma sociedade cristã, né? Quantas vezes nós ajudamos, né? E nós precisamos de fazer isso, a igreja acolhedora, está preocupada com seus membros e com as pessoas que vêm aceitar a Cristo, uma recepção, né, excepcional, para que ela volte e ela possa sentir-se acolhida e aceitar a Jesus como Salvador. Isso é importante, tá? Avançando para o último e terceiro ponto, ou subponto desse último e terceiro tópico, tá? Uma igreja adoradora. Agora, né, isso é a parte também primordial, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e Espírito de Jesus para a mulher samaritana, tá? A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, sem dúvida. Louvando a Deus, Atos 2:47, louvando, traduz o verbo grego aineó. Olha só. E o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus, lá no campo, né? Lucas 2:13-20, você pode ver essa verdade. E é usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. Atos 3:8, você pode ver essa verdade também. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvor é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Então, Deus diz Provérbios, se eu não estou equivocado, que o Senhor, Ele procura não o artista, nem o grande pregador, nem um homem mais bonito, nem um homem mais sábio, mas ele procura
os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em verdade e espírito. Olha que maravilha, irmão. Se você é um verdadeiro adorador, os olhos do Senhor estão te procurando como procura uma agulha no palheiro, porque são poucos, ok? Então, nós vemos que, olha só, os anjos adoraram. Quando Jesus foi nascer, que os magos, os pastores, quando estavam ali no campo, apareceram miríade de anjos cantando e louvando a Deus e anunciando para eles que havia nascido o Salvador do mundo. Quando Pedro vai entrando, João vai entrando no Templo Formoso para orar, tinha um paralítico. E o paralítico pediu esmola. Ele falou, não temos ouro nem prata, mas nós temos, te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quando o paralítico levantou e andou, ele começou a saltar e adorar a Deus. Então, irmão, Deus prioriza o verdadeiro adorador, tá? Deus dá tudo, né, de bom para ver um crente o adorando, tá? Então o diabo teme, não aqueles que pregam bem, não aqueles que oram, precisam de orar, né? Mas que querem se engrandecer, que oram demais. Não, tudo na medida, é lógico. Não, mas o diabo teme os verdadeiros adoradores, porque a adoração, certo? Chama, ele atrai a atenção de Deus para você. Porque o verdadeiro adorador adorará o Pai em verdade e espírito, em todos os lugares. Você está em casa, você está na igreja, você está no trabalho, você está na faculdade, você está adorando em espírito e verdade. Tá? Ligado com os céus. Maravilha. Então, terminando aqui, fazendo o resumo desse terceiro e último tópico, a sinopse, né, do terceiro tópico, os princípios da igreja de Jerusalém nos ensina a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração. Galera, chegamos ao final, vamos fazer a conclusão para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, ok? Vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas, tá? Aonde há ser humano há problemas, irmão. Nada é perfeito, né? Só Cristo é perfeito. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns vemos nas outras lições que havia alguns bem desafiadores, tá? Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Então, a organização feita por homem tem problemas, homens, o ser humano tem defeito, mas nós temos que estar olhando para Cristo, seguir Ele, certo? E ajudando aqueles que estão, às vezes, fracassando, às vezes se deslizando, mas ajudando e amando eles, porque nós estamos firmados em Cristo e não no homem. Se nós for olhar para as falas dos homens, nós não paramos na igreja. E a razão de muitos está frustrado e sair da igreja. Mas quando você olha para Cristo como Pedro, né, que pediu para Cristo que ele fosse andando por cima das águas, e ele afundou, aí ele olhou para Cristo, Cristo pegou e levantou ele. Então nós temos que estar, né, alicerçados em Cristo para ter vitória, ok? E como eu disse para vocês, para vocês ficarem até o finalzinho, que nós vamos fazer uma oração poderosa, é lógico, no nome de Cristo, porque nós não temos poder, somente Cristo tem poder, somos canais para a bênção para a sua família, para a nossa família. E quando nós oramos para vocês, a bênção também vem para nós, ok? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por este momento ímpar, por estar na tua presença, ó Pai, louvando o teu nome, ensinando a tua poderosa palavra, somos canais da tua palavra, ó Pai. Entra com providência na vida dessa pessoa que tem ficado conosco até agora nesse vídeo, ó Pai Santo, curando a enfermidade dele, da sua família, né? Daqueles que talvez por acaso estejam doentes, ó Pai. Tenha de misericórdia, entra com providência, também na área financeira, ó Pai, se for desemprego, Senhor, que eles possam, Senhor Deus, acertar tudo isso e ser feliz, ó Pai Santo. Abençoa também, se alguém desviado, Senhor, filho, esposa, Pai, que eles possam voltar para a igreja. Faça uma obra, Pai, para que o seu nome seja glorificado na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida dessa família. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, que diremos todos, amém. Galera, até o próximo vídeo, já com saudade, né? Daqui um dia já estamos gravando a terceira lição para você ficar mais abençoado e aprender da poderosa palavra de Deus. Bye, bye, galera!